maravilhosas, tudo bem com vocês? Gente, hoje foi dia de levar meu filho no psicólogo, isso mesmo. Eu queria contar um pouquinho pra vocês como foi minha primeira experiência, né? Porque eu nunca tinha ido, nem pra mim, nem pra ele. Então, e também contar um pouquinho pra vocês do porquê que eu decidi procurar a ajuda de um profissional. Gente, ontem meu filho foi pra escola e logo depois a professora pediu para que fôssemos buscar ele, porque aconteceu uma situação na sala de aula que ele teve muito medo e não conseguiu mais ficar dentro da sala de aula, só se acalmou fora dela. A professora relatou que ela foi fazer algumas atividades e entrou com uma caixinha de som que ela tem da JBL para colocar uma musiquinha enquanto ela terminava lá as atividades das crianças, né, para eles estarem ouvindo uma música. E ela falou que logo que ela entrou com a caixinha, que ele viu aquela caixinha de música, ele começou a ficar muito assustado e pedir para ela não ligar, falando não, 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 e chorando muito. E aí ela nem chegou a ligar a caixinha e ele ficou muito desesperado. E aí eles tiveram que sair com ele da sala, outra cuidadora levou ele fora da sala de aula para que ele pudesse se acalmar. Ela me ligou, falou, explicou a situação, né? Alguns domingos atrás, acho que uns 3 domingos atrás, gente, ele foi mordido por um cachorro. Só que não foi assim uma mordida, não foi nada muito grave. Ela só abocanhou aqui, era uma cachorra da nossa vizinha, que ele brincava com as netas dela lá. E aí só ficou roxinho, né? Levei no pronto atendimento, tudo certo, passou um remedinho pra ele de dor, que ele tava sentindo um pouco de dor, e ficou tudo normal. E aí nisso, durante a semana, ele relatou na escola que ele tinha sido mordido pelo cachorro. E aí, quando a professora me ligou, ela falou assim, como é que tá depois que ele foi mordido pelo cachorro, porque eu tô sentindo ele muito sensível. Aconteceu essa situação, mas aconteceu outras, né? Aí relatou que também teve uma vez que os técnicos lá, não lembro se ela falou que era de ar-condicionado ou se era de internet, foram lá fazer uma manutenção na sala de aula, e quando ele viu aqueles homens uniformizados, com a maleta, né, com as coisas lá que eles trabalham, ele também ficou muito desesperado, chorando muito, com muito medo, e só se acalmou depois que os homens foram embora. E aí ela falou que tem presenciado essas coisas, tipo, muito medo nele, sabe? E aí ela associou a mordida do cachorro. Só que eu falei assim, não, até então ele tava tudo ok, né? Depois que ele foi mordido, a gente foi pro outro atendimento, foi dado o remédio, ele tem ficado normal em casa. Mas eu já tinha falado com meu marido que eu ia levar ele no psicólogo, porque eu achava que ele era muito medroso. Tipo assim, já tava... Agora que ele tá mais entendido, né? Já tava um pouco fora do comum, fora do normal. E eu falei assim, não, ele sempre foi medroso. Só que eu já tinha falado com o pai dele que eu ia levar ele no psicólogo pra saber a causa desse medo tão grande que ele tem. Eu sempre digo pro meu marido assim, parece que tudo que acontece com ele vai dar um trauma nele, né? Tudo que acontece que causa medo, que traz insegurança pra ele, vai gerar esse trauma. Então eu decidi ir no psicólogo pra entender, né? E também se tiver alguma causa que depois vai levar algum trauma que ele vai levar pra vida adulta, então eu prefiro tratar agora. E aí, gente, ontem eu tentei lembrar de todas as coisas desde o início, né? Desde ele de bebezinho, pra passar pra profissional, pra psicóloga, pra ela poder me ajudar, pra ela poder entender. Já que ele não fala, né? Não fala muito, tipo assim, ele fala do jeito dele, às vezes nem eu que sou mãe entendo. Então, tentei lembrar de todas as coisas que aconteceram pra passar pra ela poder entender. E aí eu lembrei, gente, falei pra ela que quando ele era bebezinho, ele caía muito da cama, porque ele se mexia muito pra dormir, né? E aí, quando ele fez 1 ano, gente, ele não comia muito bem. Tipo assim, ele comia muito pouco. Então, ele acabou ficando com muita deficiência de algumas vitaminas e isso causou uma baixa imunidade nele. Então, direto, quando ele fez 1 ano, ele adoecia. Ele ficava com muita dor de garganta, ele tinha gripe, ele vomitava. E aí, quando dava dor de garganta forte nele, ele ficava com convulsão e a gente tinha que levar ele pra UPA.
Então, nesse período de 1 ano, ele teve que passar muito por hospital, ia para pronto atendimento quando ele tava com convulsão, né, que eu ficava desesperada. Então, ele ia para pronto atendimento, tomava soro, tomava injeção. Depois a gente ia para pediatra, ele começou a fazer exame de sangue. E aí, a veia dele muito fininha, que ele era muito criança ainda. Então, pra pegar, eu fui, na primeira vez que ele foi fazer exame de sangue, gente, eu fui numa clínica que não conseguiu fazer. Então a gente ficou meia hora lá tentando e isso trouxe pra ele, assim, digamos, um trauma, né? E aí, até que eu consegui achar uma clínica que conseguisse profissionais que conseguisse tirar o sangue dele, ele sofreu muito ainda. E aí, então, ele ficou assim com trauma de hospital, por exemplo. Ele não pode entrar em nenhum lugar que pareça hospital. Se for numa estética, tiver alguém com uma máscara, ele já fica chorando muito, ele já fica muito desesperado. E aí contei outras situações, teve outra situação também que quando ele já tinha mais ou menos uns 2 anos, eu deixei ele sozinho em casa de madrugada pra ir buscar o pai dele que tinha viajado. E eu achei que ele não ia acordar, gente, porque era de madrugada, né? E ele nunca acordava de madrugada, ele já tava dormindo direto até de manhã. E aí eu acho que ele sentiu que eu não estava lá, depois eu vi pelas câmeras que ele acordou no mesmo instante que eu saí. Assim que eu saí, acho que não deu uns 5 minutos, ele acordou. Aí ele procurou a gente pela casa, foi pro portão, começou a chorar muito. Chorou. E a vizinha ouviu o choro dele, que conhecia ele, né, que ele sempre brincava por lá. Foi lá, conseguiu tirar a corrente do portão. Tirar não, ela conseguiu frouxar mais. Como ele era pequenininho, passou lá entre o portão, né? E aí ficou com ele até a gente chegar, mas ele chorando muito no colo dela ainda também. Quando a gente chegou, que eu peguei ele na casa dela, ele tava chorando muito também. A gente ficou um tempo até que eu tentasse acalmar ele, falasse que eu já tava ali, que não precisava ele ficar com medo. E aí, nisso, eu percebi que depois ele ficou lembrando. Então, toda vez que ele dorme pela parte da tarde em casa, que a gente tá, tipo, sei lá, assistindo televisão quando ele tá dormindo, ele levanta da cama, dá uma volta pela casa pra ver se a gente tá lá. Se a gente tiver, ele volta pra cama e dorme. Aí, se não tiver, é o berreiro. Mas eu nunca mais deixei ele assim, dormindo sozinho. E outra situação também, que eu tinha deixado ele sozinho, foi pra buscar o pai dele no trabalho. Mas isso é coisa assim, era coisa de 5 minutos, era bem ali pertinho, sabe? Que ele tava sem moto, a gente só tava com uma moto e tudo mais. E aí eu falei assim, filho, ele tava acordado, né? Era pela parte da tarde. Falei, filho, a mamãe vai buscar teu pai, você fica aqui assistindo, tá bom? E ele falou, tá bom. E aí deixei ele assistindo lá no meu celular e fui buscar o pai dele. Quando a gente chegou, ele já tava assim meio apreensivo. Aí ele falou assim, ele tava quase chorando. Mas não chorou. Chegamos, ele brincou com o pai dele, depois ficou normal o dia todo, né? E aí, quando foi de noite, nesse mesmo dia, ele começou a apresentar uns sintomas de medo. Ele não conseguia dormir, tava chorando muito pra dormir. E com medo, fechava o olho, parece que ele lembrava de alguma coisa e chorava com medo. E ali eu já fiquei desesperada, né? Falei, meu Deus, meu filho tá vendo alguma coisa, ele tá sentindo alguma coisa, o que é que ele tem? E ele não falava o que ele tinha. E aí eu lembrei que eu tinha deixado ele com meu celular assistindo pra ir buscar o pai dele. Aí eu falei assim, vou dar uma olhada no histórico do YouTube pra ver se ele assistiu alguma coisa feia e tá lembrando agora pra dormir. E aí, quando eu vi o histórico do YouTube, gente, eu vi que ele tinha clicado num vídeo lá que era a caça do medo. Só que não era coisa pra criança, era tipo assim, um negócio bem já de adulto mesmo. Coisas bem feias mesmo que aconteciam nesse vídeo, a Casa do Medo. Eu falei assim, foi isso então que ele assistiu. E agora à noite, que é pra ele dormir, ele tá lembrando, né? E de todas as coisas que eu acho assim, que fez que marcou a vida dele, foram essas que eu lembrei. E aí, gente, indo pro consultório, eu lembrei também, eu fiquei tentando entender sobre a caixinha de som que aconteceu dentro da sala de aula, né? E aí eu peguei e comentei com a minha cunhada, que fica com ele pela parte da manhã, que eu ia levar ele no psicólogo, porque tinha acontecido isso na sala de aula, Aí ela falou assim, então foi por isso que ontem, no mesmo dia que ele foi pra sala de aula, ele foi chorando pra casa, porque o fulano de tal, que era o namorado dela, né?
chegou com uma caixinha de som aqui ouvindo uma música e ele começou a chorar e eu também não entendi. Aí ela falou assim, então agora eu entendi por que ele tava chorando. Aí eu associei 2 caixinhas de música, fiquei tentando lembrar e eu lembrei. Eu lembrei que algumas semanas atrás a minha mãe comentou que ela tem também uma caixinha de som lá, né? Que inclusive ele gosta de brincar porque tem microfone que ele fica falando. Ela tava conversando com a amiga dela e ele foi pro quarto mexer nessa caixinha. E aí ele ligou no máximo a caixinha, rodou todo o volume dela e só depois ele ligou a música. Quando ele ligou, deu aquele som. Aí ela falou que pegou um susto, achou que nem era lá na casa dela, porque o som tava muito alto. Aí ela pegou um susto e ele veio pra cozinha onde ela estava, com, assim, atônito, sem falar nada, com uma cara de susto, coração acelerado. E ela falou que demorou alguns minutos pra ele voltar, pra ele falar alguma coisa. Ela ficou até desesperada, querendo buscar ajuda, porque ele parecia assim que não tava respirando. Tinha pegado um susto muito grande, né? E aí eu lembrei, eu falei, a caixinha de som é por isso. Então todas as causas do medo dele tem uma causa de alguma coisa que aconteceu. E aí eu relatei tudo isso pra profissional, pra psicóloga, né? E ela falou assim, olha, não é comum uma criança da idade dele estar internalizando tantos medos, né? No geral, a criança dessa idade, ela simplesmente esquece. Então, se já foi visto em 2 ambientes, tipo em casa e na escola, que tá tendo esse medo extremo, que tá afetando, às vezes, até a sociabilidade dele, é uma causa de se investigar. Então, aí ela conversei com ela, falei todos os pontos, contei tudo pra ela, né? Ela tentou conversar com ele sozinho, pediu pra gente tentar conversar com ele sozinho, pra me sair da sala, mas ele não quis, ele ficou, mãe, não vai, eu quero ir também, e ficou tentando chorar. Ela falou assim, não vamos, a gente vai encorajar ele, mas a gente não vai obrigar, porque ele já tem esse medo. Mas na próxima consulta, ela falou que teria que fazer 7 sessões, né, pra ela conversar comigo, conversar com ele, ver o comportamento e dar o diagnóstico no final dessas sessões. Aí ela pediu já pra mim estar preparando o psicológico dele, né, falando que ele vai ficar sozinho com a tia, que ele vai brincar um pouquinho com ela enquanto a mamãe vai em tal lugar, pra quando ele vier na próxima sessão, ela conseguir conversar com ele sozinho. E aí, gente, ela me passou uma anamnese. Essa anamnese, ela acho que ela é um pouco mais generalizada, né? E o que vem nela? Vem perguntando nossos dados, se a criança foi planejada, como foi o parto, como foi a gestação, né? Pergunta sobre o desenvolvimento da criança, se ela andou no tempo certo, se falou no tempo certo, se teve algum atraso. E deixa eu falar mais aqui. Sobre a sociabilidade da criança, a linguagem, se tem alguma estereotipia, né? E essa aqui é uma das anamneses que ela vai fazer. E as próximas já vão ser relacionadas ao que ela, tipo assim, customizada ao que ele tá passando, o que ele tá sentindo, pra que eu possa tá fazendo, né? Pra ela poder estar entendendo também um pouco sobre a situação. E, gente, eu nunca tinha ido na psicóloga e pra mim, assim, foi bem acolhedor, né? Eu achei que ela foi bem acolhedora, e a gente vai ver como é que vai estar nas próximas sessões. Realmente eu já estava ficando preocupada, e aí quando a professora me ligou, eu fiquei mais preocupada ainda, porque assim, o meu filho, ele é uma pessoa muito simpática, ele fala com todo mundo conhece ele na cidade. Então, se ele vai numa loja, no supermercado, todo mundo conhece ele, sabe o nome dele e brinca com ele. E na escola também ele parece bem popularzinho, pelo que eu vejo, né, com as professoras, com as diretoras, com as professoras de outra turma, com os coleguinhas. Ele encontra os coleguinhas na rua, ele conversa, da escola dominical, da escola mesmo dele. Então ele é muito sociável. E eu comecei a perceber, a gente viaja bastante. Eu gosto muito de viajar para ir pra praia, para ir pra shopping.
e fica em hotel. E eu vim percebendo desde o ano passado que ele não tava tão feliz assim quanto antes. A gente sempre levou ele, a gente nunca deixou ele com ninguém, né? Sempre levou ele para todos os lugares que a gente ia, que a gente viajava, a gente levava. Só quando realmente não dava para levar ele, que a gente não levava. E aí eu vi que ele ficava pedindo para ir para casa, não queria dormir em hotel. No sítio, né? No sítio da minha cunhada, a gente sempre vai, tipo assim, junta a galera da família e vai dormir lá. E aí ele gostava muito de dormir com os priminhos pra brincar. E eu vi que esse ano agora, a primeira vez que a gente dormiu lá, ele chorou pra ir embora. Coisa que ele não fazia. Sendo que os priminhos dele que estavam lá brincando com ele, estavam lá e mesmo assim ele quis ir embora. Tipo, ele brincou o dia todo com eles, tudo normal. Quando deu 6 horas, começou a escurecer, ele viu que a gente não ia pra casa, ele começou a pedir pra ir embora. Começou a chorar e dormiu chorando no sítio, na verdade, né? Querendo ir embora e eu tentando convencer ele a ficar. Então eu vi que já estava assim, realmente fora do comum, já estava... já não era mais o mesmo meu filho, né? E aí a gente tá procurando ajuda pra não levar isso, por exemplo, pra vida adulta, né? Pra adolescência. Então eu quero, agora que ele tá pequeno, agora que ele tá iniciando a fase dele, né? De vida, eu quero poder ajudar, né? Pra que ele siga a vida dele tranquilamente, sem nenhum trauma, sem nenhum peso, né? Então, pra mim foi eu acho que foi uma decisão muito, muito correta a se fazer e espero que no final dessas sessões dê tudo certo. Então, gente, é isso. E me conta aí se você também já levou seu filho no psicólogo, por quê, né? Se você gostou, se foi a decisão correta a se fazer. E se você gostou do vídeo, segue, comenta e compartilha. Beijo!